Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Gorete Wozniak e vamos falar sobre a expansão da fronteira agrícola no Brasil. O que envolve esse tema, esse termo, expansão da fronteira agrícola? Em que medida é importante refletir sobre o assunto? No que essa característica vai afetar, por exemplo, as questões ambientais naturais e, por outro lado, o desenvolvimento econômico de uma região ou do país como um todo. Então, a necessidade da gente refletir sobre os diferentes pontos que envolvem quando a gente fala de expansão da fronteira agrícola. E aí vamos pensar juntos no objetivo da nossa aula. Identificar no espaço brasileiro áreas onde está ocorrendo a expansão da fronteira agrícola. Em que partes do Brasil nós temos essa característica de expansão da fronteira agrícola? Para entender o que significa isso e quais são as consequências para o meio natural, para a população que vive nessas áreas, para todo o contexto que envolve essas áreas territoriais. Então é importante entender o que é a expansão e as consequências que ela pode trazer. E aí pergunto para vocês ali, você sabe o que significa o termo expansão da fronteira agrícola? Já ouviu isso? Não tem a menor ideia? Entende alguma coisa a respeito? Outra perguntinha, será que há algum prejuízo ambiental quando as fronteiras agrícolas são expandidas? Será que há alguma mudança no meio natural quando a gente pensa na expansão agrícola ou não? E outra questão, você já percebeu em alguma região essa expansão? Conseguiu já identificar? Primeiro tem que saber o que é, depois se afeta a questão ambiental. E, por fim, se a gente consegue identificar alguma área, de repente, que conhecemos, e que faz parte desse contexto ali da expansão agrícola. Então, é importantíssimo refletir sobre essas características. E aí vamos entender inicialmente o que significa nessa expansão ali da fronteira agrícola. É o avanço das áreas de produção agropecuária sobre a vegetação nativa. O que é a vegetação nativa? É aquela vegetação natural de uma determinada região. Quando essa vegetação é retirada para que se desenvolva ali o cultivo agrícola, eu vou ter o quê? A expansão das áreas de produção e a redução da vegetação nativa. Então, eu vou ter um impacto ambiental, eu vou ter uma característica ali de um problema ambiental relacionado à expansão da fronteira agrícola. E aí nós temos um mapa aqui para indicar para nós o bioma do Cerrado, que historicamente teve problemas em relação a toda essa ideia de expansão da fronteira agrícola. Porque quanto mais se expandiu a fronteira agrícola para o interior do Brasil, maiores as áreas do Cerrado sendo afetadas. E será que na atualidade essa característica continua? É o Cerrado o bioma mais afetado? Então vamos entender juntos também. Mas aqui já ficou claro para nós que quando eu falo de fronteira agrícola, eu estou falando do avanço da produção agropecuária, das áreas de produção agropecuária, em relação ali às áreas de vegetação nativa. Então a retirada da vegetação natural para substituir pelo cultivo agrícola, Atualmente, como é que está a situação do Brasil? Vive o avanço da fronteira agrícola para a produção de soja e para a atividade de criação de animais, que é a pecuária. Então, hoje, a realidade atual do Brasil é essa. O avanço ali, a expansão da fronteira agrícola para dois itens importantes da economia do país, que é a produção de soja e a criação de animais, Que ocorre em que porção? No centro-oeste e em direção ao norte. E isso já nos leva a uma preocupação, porque se o avanço da fronteira agrícola está em direção à região norte, o que nós temos presente de vegetação nativa na região norte é justamente a floresta amazônica. Então haverá derrubada da floresta amazônica para substituir pela atividade de cultivo de soja e criação de animais. Isso é o fator determinante para entender o que é a expansão da fronteira agrícola, Expandir a atividade econômica, mas para isso precisa retirar a floresta, retirar a vegetação. Então é isso que gera o impacto no meio natural negativo, E aqui a imagem mostrando para nós.
áreas do Cerrado, né? Que nós vamos ter ali áreas com alta intervenção ali das atividades humanas, e a região aqui da Amazônia, que começa então a receber essa interferência, na verdade se expande essa fronteira em direção à Amazônia, certo? E aí o que nós vamos ter ali? A principal região onde esse fator acontece é o Centro-Oeste, né? As atividades relacionadas à agropecuária no Centro-Oeste são muito importantes para a economia. Então, nós temos um ponto positivo, que é a importância dessa atividade para a economia da região e do país, né? Elas são favorecidas por fatores naturais, como o relevo plano e os incentivos também do governo. E esse é o motivo que leva à expansão da fronteira agrícola. Se eu tenho uma área que é plana, que eu posso cultivar imensas áreas, que eu posso utilizar a tecnologia, as máquinas, isso vai favorecer a produção. E se há ainda incentivos do governo para isso, a gente vai ter então o avanço, a expansão dessa fronteira agrícola na região Centro-Oeste, certo? Aqui nós temos duas imagens dessas atividades. Então ali, a colheita de soja, o que vocês estão vendo alinhado aqui são máquinas, né? Olha a quantidade de máquinas. Isso dá uma ideia para nós do tamanho da área, né? Que tamanho é essa área aqui para ter essa quantidade de máquinas? Uma colheitadeira é maior do que um carro. Então imagina qual é a expansão aqui, né? A extensão, na verdade, dessa área, né? Cultivada ali, onde está sendo feita a colheita. E a criação de animais também, que é a atividade de pecuária, certo? Será que a expansão da fronteira agrícola pode causar desmatamento? Nós já falamos a respeito, já iniciamos pensando nessa característica. Claro que sim, né? A resposta é sim. Esse processo de expansão das atividades agropecuárias já causou desmatamento em grande parte do Cerrado, né? E agora segue em direção à floresta amazônica. Então nós temos já uma influência, né, uma intervenção, uma modificação nas características naturais do bioma do Cerrado, que já foi muito afetado por essa expansão das atividades agropecuárias, e também agora uma preocupação ainda maior, porque essa expansão avança em direção à floresta amazônica e vai gerar sim, vai causar sim o desmatamento, infelizmente, né? Então é um problema sério para ser refletido ali. Mas o desmatamento não é monitorado, as áreas, sabemos onde tem as áreas florestais, isso não é monitorado? Entenda que mesmo com monitoramento e fiscalização, mesmo tendo, né, essa área sendo monitorada a partir das imagens de satélite, tendo a fiscalização a partir dos órgãos do governo, né, muitos hectares de floresta são derrubados todos os dias. Então é uma quantidade imensa de área que é retirada da vegetação nativa para o desenvolvimento da agricultura. Nos últimos anos a gente tem ali uma variação, né, no ritmo do desmatamento, que vinha caindo e volta a crescer. Então ele oscila em determinadas épocas, né, aumenta um pouco mais ou diminui, mas sempre está acontecendo esse desmatamento para a expansão da atividade agrícola. E isso é muito sério, porque a gente afeta significativamente as áreas de floresta e pode mudar outras características naturais daquela região e de outras regiões, né? Porque a gente sabe que a floresta amazônica é importantíssima para a questão do equilíbrio climático, né? Da evaporação, da formação de nuvens e tudo mais, que contribui ali com chuvas, inclusive, para outras regiões do país. Então, se eu tenho essa alteração, eu vou ter outros problemas ali em outras regiões que serão afetados por essa característica, né? E aí uma atividadezinha para vocês refletirem a respeito. A charge que nós temos aqui ao lado, né, faz uma crítica sobre o avanço da atividade pecuarista no espaço amazônico. Qual o principal fator da expansão dessa atividade? Então, analisando o que a charge traz para nós ali, que ela diz, né, um dia, meu filho, a Amazônia será sua. Então, o que ela traz de reflexão para nós? O que nós podemos entender ali como o principal fator da expansão dessa atividade? Reflitam, respondam e nós já voltamos com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou ali uma charge, uma reflexão. Dentro do que nós desenvolvemos até aqui na aula, o que é possível vocês anotarem como resposta? Que características são importantes na reflexão sobre o avanço da fronteira agrícola ou o avanço das atividades, né, da economia em relação à degradação das áreas florestais. Então, vamos para a resposta ali que poderia ter sido colocada por vocês. O principal fator é a concentração da produção agrária no Centro-Oeste, favorecendo a expansão da fronteira agropecuária em direção à Amazônia, porque a fronteira natural entre o Centro-Oeste, ali a região Centro-Oeste e o Norte, é a própria floresta, a presença da floresta. Eu saio de uma área de cerrado e vou para uma área de floresta justamente ali na região Centro-Oeste. Então, essa característica ali vai fazer com que haja essa expansão do Centro-Oeste para o Norte e, portanto, em direção à Amazônia, causando desmatamento à medida que surgem novas áreas de pasto e lavoura de soja. Por isso, ali nós vamos ter, né, a charge que dá essa ideia para nós, atividade de pecuária, criação de animais, que está se expandindo em direção à floresta amazônica, né? Por isso que ela coloca ali, né, um dia a Amazônia será sua, porque será que um dia a Amazônia vai estar tomada por atividade pecuária e a floresta vai ser muito reduzida? Então é essa reflexão que tem que ficar para nós ali em relação à charge, certo? E aí no Brasil o que nós vamos ter? A fronteira agrícola, que antes se localizava na região do Cerrado, atualmente ela está na região norte, em contato com a floresta amazônica. Então, o primeiro bioma, vamos dizer assim, ou afetado historicamente, foi o Cerrado, e hoje a realidade é de um avanço em direção à floresta amazônica, e aí nós temos uma imagem aqui da produção de soja já nessa região da floresta, né? Provavelmente, né, certamente que a floresta é derrubada para que tenha ali as áreas necessárias ou de interesse para o cultivo de soja, certo? E aí o que nós temos como consequência em relação às pessoas, às disputas territoriais? O que são essas disputas territoriais? Então eu tenho áreas que eram ocupadas por algumas pessoas, por exemplo, e que chegam outras para ocupar ou para desenvolver uma atividade. Então aí começa a se disputar aquela área, aquele espaço. Então vamos pensar um pouquinho como é essa questão da disputa territorial nas áreas de expansão agrícola, né, da expansão da fronteira agrícola. Então o que nós temos ali? A expansão agrícola geralmente é realizada por poceiros que iniciam um processo de cultivo envolvendo agricultura familiar, ou seja, porções menores, né, de produção, e aí depois uma produção organizada em cooperativas. Então, o início dessa ocupação vai se dar desta forma, certo? Mas aí a gente vai ter depois as modificações, né? O que são os poceiros? São lavradores ou agricultores que, junto com a família, ocupam pequenas áreas de terras chamadas de devolutas ou improdutivas. O que seriam essas terras improdutivas ou devolutas? Terras que não estão sendo utilizadas e que pertencem ao governo. Então, eles vão ocupando, tomando posse, por isso poceiros, né, dessas pequenas áreas ali, e começam um desenvolvimento da agricultura nessas áreas, né? Então, uma característica ali, terras que eram do governo por serem improdutivas, porque não eram favoráveis até então ao desenvolvimento da atividade agrícola, né? Ou era colocado dessa forma. Então, e aí a gente vai ter essa característica ali das disputas territoriais. Essa expansão costuma ser representada ali por grandes fazendeiros, né? Que através do processo de grilagem, então é uma forma ali de falsificação de documentos. Quando você vê essa palavrinha grilagem, né, é falsificação de documentos, falsificar documentos de terras que não eram suas para de repente passar a ser suas, né? Então é o que traz para nós ali a informação. Afirmam serem donos de terras utilizadas pelos poceiros ou até mesmo grupos indígenas. Então aí é que vão começar os conflitos. Os grandes produtores que vão ter esses documentos que não são verdadeiros, querem avançar em direção às terras que eram de grupos indígenas ou de poceiros. E aí iniciam então as disputas territoriais, né? Na foto ao lado aqui a gente tem terras indígenas,
né? De repente há um avanço em direção a essas terras por interesse aqui dos grandes produtores rurais, enfim, que querem utilizar essas áreas e acabam iniciando ali os conflitos, né? E aí, você já ouviu falar nessas disputas territoriais? Quais são os números que mostram para nós, ao longo do tempo, aí, características dessas disputas, né? O quanto tem de conflitos no campo, né? Envolvendo indígenas, poceiros, né? Que vão surgir ali os conflitos junto com os interesses maiores, né? E observando aqui o gráfico, a gente vai ter, de 2010 para 2019, um aumento nos conflitos no campo, de 1186 para 1833, né? Nessas disputas aí de espaços, o que faz com que se modifiquem as características, se amplie a área de produção agrícola também, né? Então, tem os fatores positivos, sim, mas tem também os fatores negativos, infelizmente, né? E a atividadezinha, observando o mapa ao lado, ele mostra para nós o desmatamento na Amazônia. Então, vocês vão observar o que nós vamos ter aqui. As áreas aqui que estão nesse tom rosa, aqui nesse tom mais forte, representam o quê? O arco de desflorestamento, ou seja, as áreas da floresta amazônica que estão sendo afetadas ali pela expansão da fronteira agrícola, certo? Então, uma característica importante para ser analisada. E aí, nós temos atividade ali para vocês responderem. Atualmente, o desmatamento é uma das maiores preocupações da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da floresta, remoção da cobertura vegetal do planeta. Reflita sobre as consequências. Então, analisando o mapa, pensando em tudo que nós debatemos ao longo da nossa aula, o que nós podemos relacionar como consequências desse desmatamento? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então uma análise, uma reflexão sobre o desmatamento. E aí nós tínhamos ali um mapa que vocês poderiam observar e depois construir a resposta, como nós podemos identificar consequências do desmatamento e, mais do que isso, relacionar com as características que nós falamos de expansão da fronteira agrícola, né, da fronteira agropecuária. Os biomas naturais são extremamente afetados por todas essas mudanças na forma de ocupação do espaço geográfico. Se eu tenho ampliação de uma atividade, se eu tenho a retirada da floresta, por exemplo, eu vou ter ali a destruição do habitat natural de muitos animais, eu vou ter a extinção de muitas espécies, que a gente sabe que a floresta amazônica é muito rica
em diversas espécies, né? Uma diversidade de vida muito grande. E tem várias dessas espécies que não foram nem estudadas ainda, né? Ou muitas vezes não são nem conhecidas pelos cientistas. Então, se a gente retira essa vegetação, a gente acaba impedindo o conhecimento dessas espécies, os estudos delas e tudo mais. Então, é importante essa reflexão sobre a questão do desmatamento. E aí no mapa a gente tinha ali, até vou voltar um pouquinho para a gente pensar junto, né? Mostrando aqui o arco do desflorestamento, ou seja, as áreas onde são retiradas. Se eu disse que é do centro-oeste para o norte, vejam que é o avanço da atividade econômica em relação à área de floresta, eu vou ter aqui a maior área de desmatamento, né? Algumas unidades de conservação. Então, essas já são áreas que, por lei, está determinado que não podem ser alteradas, que não podem ser usadas para o desenvolvimento de atividades agrícolas, por exemplo. São unidades de conservação, justamente para conservar essas espécies, né, para o futuro. Então, temos características ali. A Amazônia Legal, né, que é a parte brasileira, né? As áreas que são de terras indígenas, que também legalmente são estabelecidas e que não pode se desenvolver as atividades agrícolas ali. Então, são vários fatores que a gente poderia analisar aqui do mapa para construir a nossa resposta. E aí, o que nós colocamos ali como sugestão, né, dessa ideia das consequências do desmatamento? O efeito estufa, ou seja, as alterações nas temperaturas, né, da região, do planeta como um todo, né? A Terra funciona como uma estufa natural, mas se eu tenho modificações nesse equilíbrio natural da Terra, com o aumento, por exemplo, do lançamento de gases, por causa das queimadas, por exemplo, a gente vai ter uma modificação nas características da atmosfera, dos gases presentes ali, que podem segurar, vamos dizer assim, mais a radiação solar e elevar as temperaturas aqui na superfície, aqui onde nós vivemos. Então, pode modificar essas características ali, diminuindo a biodiversidade, né? Podendo levar à extinção de espécies, muitas delas, algumas vezes nem conhecidas, né? O desgaste maior do solo, o assoreamento dos rios, ou seja, o solo fica exposto, a água da chuva vai transportar essa terra para dentro dos rios, que vão ficar mais rasos e que vão transbordar muito mais facilmente, causar mais inundações. Entre outros fatores que a gente poderia relacionar aqui, importantíssimos de serem refletidos. É preciso desenvolvimento econômico? Sim, mas é necessário também pensar em toda a questão ambiental que envolve esse desenvolvimento econômico, certo? E aí, retomando aquilo que a gente trabalhou, a expansão da fronteira agrícola, que características no Brasil envolvem esse tema, entendendo o que é essa expansão da fronteira agrícola. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre esse assunto, que vocês tenham entendido um pouco mais a respeito. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.